Bem, vamos falar um pouquinho de toda a história que envolve a nova governação da República Jair Bolsonaro, segundo o médico, uma suboclusão intestinal. Caímos, pessoal? Agora sim, tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos no ar. Jair Bolsonaro, no último dia 17 de dezembro de 2021, iniciou o seu recesso de fim de ano, passando o Natal no Guarujá, litoral de São Paulo. Depois ele já emendou com o recesso do Réveillon, passando então lá a virada do ano no litoral de Santa Catarina. Na semana passada nós noticiamos aqui no site a agenda não oficial de Jair Bolsonaro no litoral de Santa Catarina. Andou de jet ski, foi ao parque de diversões, passeou na praia e foi bastante criticado em razão desse passeio todo no final do ano, em meio às fortes chuvas em regiões específicas do país, sobretudo na região sul da Bahia. Ontem, domingo, 2 de janeiro de 2022, Jair Bolsonaro voltou às redes sociais para publicar cenas, imagens, vídeos desse seu passeio no litoral de Santa Catarina. A gente vai assistir agora a um vídeo que foi publicado pelo próprio presidente da República no dia de ontem, domingo, 2 de janeiro, lá nas praias catarinenses. Vamos assistir. Bem, eu queria fazer o registro que a trilha sonora não é nossa, né, Daniel? Né, Joelto? A trilha sonora é do próprio Jair Bolsonaro. A crise é também cultural, estética e musical. Pois bem, segundo Jair Bolsonaro divulgou hoje nas redes sociais, ontem, domingo, após o almoço, o presidente teria começado a se sentir mal e então, por volta da 1 da madrugada, de ontem para hoje, de domingo para segunda, Jair Bolsonaro pegou um avião presidencial da Força Aérea Brasileira lá em Santa Catarina e se dirigiu a São Paulo, onde, por volta das 3 da madrugada, ele foi hospitalizado no Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, o mesmo hospital onde ele já esteve internado algumas vezes, e inclusive em julho do ano passado, quando ele teve um problema muito parecido com o dessa vez, que é a questão intestinal, ainda como consequência do atentado à faca na campanha presidencial de 2018, lá em Juiz de Fora. O hospital Vila Nova Star divulgou um boletim médico, até aqui, o único boletim médico divulgado até então, na manhã de hoje. Pode colocar na tela, por favor, pessoal. Vamos ler a íntegra desse boletim que foi divulgado ainda pela manhã. Na nota, quadro de saúde de Bolsonaro é estável, mas sem previsão de alta. O Hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta semana pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, no momento, sem previsão de alta. O Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, momentos depois da divulgação desse boletim médico, nas redes sociais, divulgou uma foto dele
no Hospital Vila Nova Star, fazendo um joinha e informando que colocaram nele uma sonda nasogástrica. Segundo Bolsonaro, então, como eu disse agora há pouco, ele começou a passar mal após o almoço de ontem, de domingo, chegou ao hospital às 3 horas da madrugada e mais exames seriam feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. Ele escreveu isso, mas é claro que ele está querendo dizer possível cirurgia de desobstrução interna na região abdominal. Ninguém vai fazer uma cirurgia para provocar obstrução. Pois bem, Jair Bolsonaro, então, colocou aí a possibilidade de passar por uma nova cirurgia, e aí surgiu a informação, inclusive lá dentro do Palácio do Planalto, que nós noticiamos aqui pela manhã, de que um avião da FAB iria buscar o médico Antônio Luiz Macedo nas Bahamas, onde o médico está passando férias. O próprio médico Macedo deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes na manhã de hoje, dizendo que estava aguardando o avião federal buscá-lo. Ocorre que no decorrer do dia, alegando questões logísticas e alto custo de se enviar um avião da FAB até as Bahamas para buscar o médico do Bolsonaro, o próprio Macedo, continuando as suas entrevistas ao longo do dia, disse que voltaria ao Brasil em voo fretado pelo hospital Vila Nova Star. A gente não teve um retorno do hospital sobre essa informação. O médico, então, disse que provavelmente não será necessário cirurgia e que o quadro clínico de Bolsonaro é semelhante ao da última vez, quando o presidente foi internado e precisou ser levado de Brasília a São Paulo em julho do ano passado, também por problemas no intestino. Essa declaração foi dada pelo médico à Folha de São Paulo. Em uma outra entrevista, o médico de Bolsonaro disse que chegaria às 2 da manhã, de hoje para amanhã, de segunda para terça, e disse que não sabe se fará a cirurgia. Quem vai decidir é ele, depois de fazer uma análise clínica ali, um exame clínico no próprio Jair Bolsonaro, quando ele chegar. Bolsonaro teria dito que o médico chegaria às 15 horas, às 3 horas da tarde. Não é isso, o médico vai chegar somente na madrugada, enquanto isso, Bolsonaro está sendo cuidado, acompanhado ali pela equipe médica do Hospital Vila Nova Star. Nós também noticiamos na manhã de hoje um histórico das cirurgias e das complicações de Jair Bolsonaro desde o atentado de 2018. Pode colocar na tela, por gentileza. Se Bolsonaro, de fato, vier a ser submetido a uma nova cirurgia, desta vez, seria a 5ª cirurgia desde o atentado à faca em 2018. A gente fez um histórico nessa notícia que nós publicamos pela manhã ainda. Em 6 de setembro de 2018, Bolsonaro levou a facada do Adélio Bispo e já passou por uma cirurgia de emergência que durou cerca de 2 horas. A 2ª cirurgia viria a ser realizada no dia 12 de setembro daquele mesmo ano. O presidente ficou na UTI até o dia 16 de setembro, isso em meio à campanha. Lembrando que Jair Bolsonaro não participou de nenhum debate na corrida presidencial de 2018, justamente em razão das suas internações, de toda a questão de saúde que envolveu aí o atentado à faca. Pois bem, a 3ª cirurgia seria realizada já com Bolsonaro empossado presidente da República, no dia 28 de janeiro de 2019. A 4ª cirurgia, no dia 8 de setembro do seu primeiro ano de governo, 2019, ainda antes da pandemia da Covid, que começaria no Brasil ali em março de 2020. E em julho do ano passado, vocês devem se recordar, Bolsonaro foi transferido às pressas de Brasília para São Paulo, depois de ser constatada também uma suboclusão intestinal, como acontece agora dessa vez, em meio àquela crise de soluços que ele estava tendo, né? Vocês devem se recordar, foram pelo menos 11 dias de Bolsonaro soluçando muito.
E agora, então, Bolsonaro volta a ser hospitalizado nesse primeiro dia útil do ano, quando o presidente da República encerraria o seu descanso de fim de ano, no Guarujá e depois no litoral de Santa Catarina. Ele voltaria, em tese, a trabalhar em Brasília, a cumprir agendas oficiais, e ele acabou, então, sendo levado para São Paulo, onde está hospitalizado, perdão, sem previsão de alta, segundo o boletim médico divulgado até aqui. Ao longo do dia, vocês acompanharam aqui no Antagonista conosco, apoiadores do presidente, deputados da base aliada e ministros de Estado foram às redes sociais pedir oração para Jair Bolsonaro, e muitos deles fizeram questão de citar o atentado à faca em 2018, reprisando o atentado e destacando que este problema de saúde de hoje, dessa nova internação, é consequência ainda do atentado à faca. O ministro Fábio Faria, da Comunicação, chegou a publicar um texto igualzinho ao texto que havia sido publicado pelo próprio Bolsonaro. A Damares Alves, ministra, que é evangélica, escreveu: "Estamos em oração, presidente. Onde tem oração, tem vitória." Tereza Cristina, da Agricultura, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, diversos ministros foram à internet pedir oração a Jair Bolsonaro. O senador da República, filho do presidente, Flávio Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais em razão da internação do pai, e ele disse que o pai dele, Bolsonaro, é vítima do ódio de um ex-militante do PSOL e de mal-amados hipócritas desejando a sua morte. Adélio Bispo, que esfaqueou Bolsonaro, foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014, como amplamente noticiado na época. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também foi às redes sociais, está acompanhando o presidente da República lá no Vila Nova Star, em São Paulo, e ela escreveu no Instagram que o episódio da facada, ela também rememorou o atentado à faca em 2018, ficará marcado para o resto da vida. Abro aspas para Michele Bolsonaro: "Agradeço as orações e as mensagens de carinho recebidas pela internação do Jair, decorrente do atentado que sofreu em 2018, sequela que levaremos para o resto de nossas vidas, mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas", escreveu a primeira-dama Michele Bolsonaro. Deputados de esquerda, do PT, do PDT e do PSOL, passaram o dia ironizando essa nova internação de Jair Bolsonaro. A gente publicou alguns exemplos em nosso site. Esses parlamentares lembraram que Bolsonaro estava de férias nos últimos dias e que essa internação ocorre justamente no primeiro dia útil do ano. O deputado petista Nilmar Tato chegou a escrever que o presidente meteu um atestado médico. O deputado Rogério Corrêa foi na mesma linha, do PT de Minas Gerais, primeiro dia útil do ano e Bolsonaro de atestado médico após as férias. André Figueiredo, do PDT de Ciro Gomes, desejou melhoras a Bolsonaro, mas também aproveitou para ironizar, dizendo que a aversão ao trabalho de Jair Bolsonaro é impressionante, nas palavras do deputado André Figueiredo. E o Davi Miranda, do PSOL, trabalho não é com esse aí, escreveu e colocou ali imagens do Bolsonaro nas férias, no litoral de Santa Catarina, e também a imagem do Bolsonaro hospitalizado no Vila Nova Star, em São Paulo. Nós também noticiamos que em reservado, alguns parlamentares ouvidos pela nossa reportagem demonstraram ainda na parte da manhã um incômodo com a informação de que um avião da FAB iria buscar o médico de Bolsonaro, que estava de férias lá nas Bahamas, para esse atendimento de emergência do presidente da República. Inclusive, um senador, ouvido pela nossa reportagem, chegou a perguntar: só tem esse médico? Tudo bem que o Antônio Luiz Macedo é o médico que acompanha Bolsonaro, né, desde o atentado à faca em 2018. Mas esse senador questionou se era necessário, de fato, enviar um avião da FAB até as Bahamas, ou seja, era para ser algo gravíssimo, 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 gravíssimo para justificar essa medida na avaliação desse senador. Durante o dia, como eu disse agora há pouco, e nós noticiamos em um Antagonista,
houve uma mudança de rota. Aí me perdoem o clichê e o trocadilho aqui com o termo mudança de rota da aeronave. Mas o próprio Macedo passou a dizer, então, publicamente, o médico, que ele iria em um avião fretado pelo hospital e não em um avião da Força Aérea Brasileira.